Os Estados Unidos estão vencendo sua guerra contra o Irã. Agora você pode estar pensando, espera aí, eu achei que a gente estava num período de negociação e que a guerra seria resolvida de forma diplomática. Pois é, a maioria de nós também pensou isso. Mas ainda existem pessoas nos Estados Unidos, dentro dos círculos internos do governo americano e também nos círculos do presidente Trump, que continuam acreditando que já vencemos essa guerra e que o Irã não passa de um velho cansado, mal conseguindo se manter de pé. A gente se pergunta, se fosse realmente assim, por que estaríamos fazendo diplomacia? Mas claro, isso faz parte da retórica. Quando você começa a olhar os fundamentos por trás disso, percebe que o lado iraniano não parece estar sob a mesma ilusão. Eles estão avançando em outras áreas, enquanto nós ainda estamos falando de uma condição mítica que nem sequer existe. E a gente vai falar sobre como isso pode se tornar um problema para nós. Também vamos dar uma olhada no que está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia, porque houve avanços por lá também. Então, vamos direto ao ponto. Você está vendo aí na tela, isso foi há mais ou menos 1 hora. O presidente Trump anunciou que o Irã pediu uma reunião. E é importante destacar isso. Não só que vai haver uma reunião, mas que o pedido partiu do Irã e que ela vai acontecer amanhã, em Doha. Mas quando a gente olha para o outro lado, tem outra manchete dizendo que o Irã está dizendo: como assim? Trump anuncia uma reunião no Catar, mas Teherã diz que não tem nada marcado. Então fica a dúvida. Por que o presidente dos Estados Unidos está dizendo que o Irã pediu uma reunião que vai acontecer em Doha? E aí o lado iraniano diz, que reunião? Do que estão falando? Fica esse vai e vem dos dois lados. E dá para esperar que cada um esteja dizendo coisas para se mostrar da melhor forma possível, tanto para o público interno quanto para o público internacional. Pode até ser que tenha algo planejado no Catar. Afinal, a gente está num período de 60 dias. Era para ter acontecido umas conversas no fim de semana passado, mas essas seriam na Suíça. Só que foram interrompidas por causa desses ataques de retaliação. Esse jogo de resposta entre o Irã, que chegou a lançar ataques no Bahrein, no Kuwait e também contra alguns petroleiros no Golfo. E claro, cada lado diz que só respondeu ao outro. Vocês começaram e a gente respondeu. Os dois lados estão se acusando de violar o cessar-fogo. Mas é curioso, nenhum dos dois está sendo realmente agressivo no que está atacando. O lado americano, nas respostas, diz que atingimos fábricas de mísseis, depósitos de mísseis e drones e todo esse tipo de coisa. Mas a gente já tinha atacado tudo isso, lembra? Tudo que estava acima do solo, a gente destruiu faz tempo. O que ainda funciona está debaixo da terra. Provavelmente não sobrou nada acima do solo. Quer dizer, por que eles deixariam qualquer coisa exposta depois desses 15 mil ataques que lançamos nos primeiros 40 dias? Parece bem provável que a gente tenha deixado alguma fábrica de drones ou mísseis acima do solo sem atingir. Então, provavelmente não tem nada de verdade nisso. O que foi noticiado é que havia alguns locais na ilha de Qashm, e acho que o nome é Sirik. Foi outro ponto no Irã que foi atingido, uma torre de comunicação, algo assim. Algo mais simbólico, nada muito sério, nada que vá provocar uma grande retaliação. E ao que tudo indica, o que os iranianos atingiram no Kuwait e no Bahrein também foram coisas sem importância, talvez até alvos que já tinham sido atingidos antes, só para mostrar que para cada ataque de um lado, tem uma resposta do outro. Então não vamos deixar nada acontecer sem planejamento. Mas veja, é meio como uma dança, porque a gente também não está atingindo nada importante. Acho que finalmente há um reconhecimento na Casa Branca de que não existe uma solução militar para isso. De verdade, não existe solução militar para isso. É um reconhecimento que acontece nos bastidores, porque você não vai ver isso sendo dito abertamente. Publicamente, não há esse reconhecimento. E isso mostra um pouco da situação estranha em que o nosso país está hoje. Olha, uma coisa é parecer firme, uma coisa é ter confiança,
tentar mostrar o seu melhor lado e dar a melhor interpretação possível para uma situação. Isso é uma coisa. E eu até tenho alguns problemas com isso, especialmente quando é algo enganoso, quando não é transparente ou é só parcialmente verdadeiro e por aí vai. Mesmo eu tenho dificuldade com isso. Mas dá para apertar os dentes e aguentar. Agora é uma coisa completamente diferente quando o que te dizem é pura ficção, sem nenhuma verdade. E isso é o que engana. As únicas pessoas que estão sendo enganadas são os cidadãos americanos, a população ocidental. São eles os alvos dessa enganação e os únicos que acreditam nela. Porque eu garanto para você, ninguém no Oriente Médio, ninguém no Conselho de Cooperação do Golfo, os países do GCC, nossos aliados, nenhum deles acredita nisso. O Irã, então, com certeza não acredita, porque eles sabem qual é a verdade. Nossos aliados também sabem a verdade, porque foram eles que sofreram as consequências do nosso fracasso. Então eles não se deixam enganar por nada disso. E você vai ver por que isso está começando a gerar mais uma rodada de consequências negativas para os Estados Unidos. Vamos entrar um pouco nesse assunto, porque talvez o maior problema que a gente enfrenta agora é que os Estados Unidos querem pular toda a parte da diplomacia, toda a parte complicada. Querem ir direto para as armas nucleares, certo? Para os conceitos de armas nucleares, porque foi isso que o presidente Trump disse desde o começo. Foi por isso que fomos para a guerra. Aquela história de que eles nunca vão ter uma arma nuclear e por aí vai, ele repetiu isso 1000 vezes. Então, eles só querem correr para isso. O lado iraniano disse, sim, a gente vai chegar lá. E para ser justo, e até um pouco para minha surpresa, eles estão dispostos a negociar sobre esse assunto. Estão mesmo. E dizem, a gente vai tratar disso depois que todo o resto for resolvido. Então eles continuam dizendo que o ponto número 1 é o mesmo ponto número 1 pelo qual o presidente Trump assinou esse acordo, um cessar-fogo em todas as frentes, incluindo o Líbano. E isso precisa continuar assim. E claro, eles estão dizendo, e o lado do Hezbollah no Líbano também está dizendo, que isso inclui uma retirada completa do Líbano. Agora, isso não é o que o memorando de entendimento diz. O memorando diz que tem que haver uma cessação das hostilidades em toda a linha de frente, em todas as frentes, incluindo o Líbano. Não está necessariamente dizendo, na verdade, não diz em nenhum momento, que deve haver uma retirada do lado israelense. Isso faz parte da negociação. É isso que precisa ser negociado. O memorando de entendimento, por definição, foi criado para preparar o terreno para um período de 60 dias de negociações, em que todos esses outros pontos seriam discutidos. Agora, como eu tenho mostrado para você do lado israelense, é praticamente impossível que eles realmente se retirem. Até agora, sob uma pressão enorme da Casa Branca, eles conseguiram, pelo menos em grande parte, manter algum tipo de cessar-fogo, especialmente em Beirute, mas também no sul do Líbano. Houve alguns confrontos no fim de semana, mas nada muito sério até agora. Eu te garanto, isso é só a calmaria antes da tempestade. Eu não vejo nenhuma chance de o lado israelense simplesmente dizer, sabe de uma coisa, tudo bem, dessa vez vocês vencem. Desde que a gente receba A, B e C dos Estados Unidos, acho que podemos ceder dessa vez. Vamos nos retirar daqui. Eles deveriam fazer isso, e há muitas razões práticas para Israel agir assim. Mas neste momento, não há nenhum sinal de que isso esteja sendo considerado por eles. Na verdade, algumas das vozes mais agressivas e de direita, e há muitas delas, tanto no governo israelense quanto na população, são totalmente contra essa ideia, de forma bem veemente. A gente vai ouvir alguns desses depoimentos mais tarde, nesse episódio ou nos próximos dias. Mas o outro tema, além da questão do Líbano, é o Estreito de Hormuz. E para o memorando de entendimento, o ponto número 1 é o Líbano. Só que provavelmente para o presidente Trump, e talvez até para o próprio Irã, o verdadeiro ponto número 1 é o Estreito de Hormuz. Porque é isso que influencia a economia global. Não chega a controlar,
mas tem um impacto enorme, inclusive na economia americana. E também é por ali que o Irã vai conseguir gerar receita. Então é algo realmente muito importante para os dois lados. Agora de manhã, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, fez o seguinte comentário sobre o estreito. Tanjei Hormoz, sob a liderança do Irã, vai permanecer no cargo por 30 dias. Depois que os documentos forem divulgados, ele voltará à posição que ocupava antes da guerra. Esses acordos já estão definidos, e a responsabilidade por eles é da República Islâmica do Irã. E depois disso, ele também comentou, isso foi noticiado hoje de manhã pela Dropside News, que o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã disse que a primeira reunião do Comitê Conjunto de Hormuz aconteceu hoje em Mascate, com o ministro de Estado para Assuntos Exteriores de Omã. Os dois analisaram as questões atuais no estreito e discutiram a gestão futura da área, conforme o parágrafo 5 do memorando, e os direitos soberanos dos estados costeiros. Essa iniciativa reforça o esforço de Teherã para administrar a passagem em conjunto com Omã, em coordenação com os vizinhos do Golfo, mesmo enquanto Washington insiste que nenhum país pode cobrar uma taxa. Agora surgiram relatos no fim de semana dizendo que por causa de uma pressão significativa, tanto dos países do Golfo quanto dos Estados Unidos, Omã teria dito, segundo afirmaram, algo como, não, pensando bem, acho que ninguém deveria cobrar taxa nenhuma. Então não queremos fazer isso. Mas aí hoje a gente vê que Omã disse à Europa que lideranças privadas podem sim enfrentar taxas pelo Estreito de Hormuz. E isso aparece como parte, ou consequência, de uma reunião em Mascate hoje entre o Irã e Omã. Só para lembrar, o memorando de entendimento, no parágrafo 5, diz expressamente que Omã e Irã vão decidir os arranjos administrativos para o Estreito depois de 60 dias, quando esse período terminar. O Conselho de Cooperação do Golfo, junto com os outros países árabes da região, vai participar de uma discussão, de um diálogo. Eles não vão ter posição de autoridade, nem poder de veto, mas vão estar na conversa. E como eu sempre destaco, e é importante repetir aqui, os Estados Unidos não têm nenhum papel nisso. Não há sequer menção a uma conversa entre Estados Unidos, Omã e Irã. E aí todo mundo na região pode falar, todo mundo participa da conversa, menos os Estados Unidos. Isso não está sendo bem recebido em Washington. Tem muita gente lá rangendo os dentes com essa situação. E, na verdade, eles querem reverter isso. E o presidente Trump quer voltar atrás e colocar mais termos do que aqueles com os quais ele já tinha concordado. Eu não sei se os assessores do presidente Trump não sabiam exatamente o que estavam assinando, ou se simplesmente não se importaram com o que assinaram. Pode ser que tenham pensado algo como, tudo bem, eu sei que o Irã precisa ter essa redação no parágrafo 5 para conseguir fechar o acordo, junto com o parágrafo 11 e por aí vai. A gente assina, porque eu mesmo não vou me prender a isso. Mas isso é totalmente incoerente com o comportamento que tivemos com o presidente Trump desde 2018, e muito menos agora, em 2025 e 2026. Então esse é meio que o nosso modo de operar. E o Irã sabe disso muito bem. É por isso que eles dizem que não confiam em nada do que os Estados Unidos dizem ou colocam no papel. Porque sem algum tipo de garantia física que eles mesmos possam controlar, eles afirmam que não dá para confiar nos Estados Unidos. Então, eles continuam seguindo por esse caminho ali no Estreito de Hormuz. Vão dizer, não, nós é que vamos controlar isso e não vamos abrir mão dessa vantagem. Essa é a principal carta que eles têm contra os Estados Unidos, por causa do impacto na nossa própria economia e na economia global. E, portanto, na de todos os nossos aliados, na Ásia, na Europa, até na América do Sul e em outros lugares, realmente no mundo todo. Somos nós, junto com nossos aliados, que acabamos pagando a conta se isso não for resolvido.
Até agora, ele tem estado parcialmente aberto, digamos assim. Na verdade, acho que é este aqui. Não, desculpa, é outro. Uma das coisas que o lado iraniano está dizendo é o seguinte: olha, só para lembrar, os termos diziam que dentro de 30 dias após a assinatura do memorando de entendimento, o acesso voltaria a ser total e aberto. Então, o lado iraniano está dizendo que neste momento temos acesso parcial, de acordo com os termos do memorando, e que em 30 dias, o que seria em algum momento do mês que vem, o acesso voltaria à capacidade total. E mesmo isso, eles dizem que depende, porque a linguagem do memorando não é clara, os termos e os detalhes de como isso vai ser feito. Então, na interpretação deles, e já que tem o controle, estão dizendo que podem definir como será. Então, de novo, com essa reunião em Amman acontecendo agora, eles estão dizendo que vão definir os termos até mesmo para esses 60 dias, quanto mais além dos 60 dias. E do ponto de vista legal, a gente fica meio preso, porque o memorando de entendimento não impede isso. Ele simplesmente não trata do assunto. Então acaba ficando aberto à interpretação. E quando a gente fala dos dois lados que realmente têm controle físico sobre as rotas marítimas, acho que dá para imaginar onde isso vai parar. O Irã, por outro lado, ao mesmo tempo, não está se limitando ao Estreito de Hormuz nem à questão do Líbano. Eles estão indo um passo além, subindo de nível, e não estão tratando todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo como inimigos. E eu acho que é por isso que colocaram no memorando de entendimento que haverá discussões com os países do Conselho de Cooperação do Golfo. Porque eles sabem que depois que tudo isso acabar, de um jeito ou de outro, vão ter que conviver. E a menos que queiram construir uma hostilidade eterna, uma hostilidade aberta entre eles e os outros países, vão precisar fazer algo diferente. Acho que o Iraque entende isso. O lado iraniano também entende. E é por isso que estão tendo essa reunião aqui. De novo, isso foi hoje de manhã. Arashi disse: nós recebemos com satisfação a proposta do ministro das Relações Exteriores do Iraque de criar uma estrutura 2+6 para garantir a segurança no Golfo Pérsico. De acordo com o parágrafo do acordo, a guerra no Líbano precisa acabar, e a responsabilidade pelos ataques do regime sionista e pela retirada das áreas ocupadas é dos Estados Unidos, e por aí vai, todo aquele discurso. Mas o mais importante é essa estrutura de 2+6. E isso, eu acredito, significa que os dois são o Irã e Omã, e os outros 4 são os demais países do Conselho de Cooperação do Golfo. Não tenho certeza, preciso ver os detalhes. Pode ser que o segundo, nesse caso, seja o Estreito de Hormuz, que era Omã. Esse agora pode envolver Irã e Iraque, e depois o restante dos outros 6 participantes também. Mas, no fim das contas, o que eles estão tentando dizer é: olha, vamos cooperar, precisamos nos entender aqui. Do ponto de vista iraniano, vocês apoiaram essa guerra contra a gente, toda ela, lá atrás. Vocês permitiram que o seu espaço aéreo fosse usado, permitiram que suas bases físicas fossem utilizadas dali de onde fomos atacados. Nós só estávamos nos defendendo, é o que diz o lado iraniano. A gente precisa conviver, precisa trabalhar junto. Então, vamos tentar cooperar, encontrar formas de viver em paz. Eles dizem, os iranianos dizem, não vamos fazer nada exagerado, mas vai haver uma taxa, vai haver um custo, porque é o que precisamos fazer, diante dos danos significativos causados pelos Estados Unidos como resultado do apoio de vocês. É isso que eles estão dizendo. Mas é importante entender que isso seria um remédio amargo para muitos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Mesmo assim, eles podem acabar concluindo que é menos amargo do que manter tudo fechado, já que o Irã ainda tem controle sobre a situação. E se a gente pressionar demais, quer dizer, os Estados Unidos e Israel, se a gente for longe demais, eles podem pegar essa pequena abertura que existe agora e simplesmente fechá-la de novo a qualquer momento. Esse é o poder de barganha que eles têm agora, porque podem fazer isso. E como a gente vai ver, a ameaça militar,
a ideia de que os Estados Unidos poderiam voltar com força é vazia depois do que aconteceu nos primeiros 40 dias, quando o Irã resistiu a todo aquele ataque direto. Então, se tentarem repetir isso agora, o resultado não vai ser diferente. Mas o que também não muda é que o estreito pode ser fechado a qualquer momento. E aí os países do Golfo vão continuar com uma força financeira significativa. Porque é importante entender, tudo o que aconteceu aqui é que os Estados Unidos impuseram essa guerra sobre o lado iraniano. E agora eles estão enlouquecendo, tentando descobrir como sair dessa. E simplesmente não vão conseguir, a menos que a gente chegue a algum tipo de acordo. Então é aí que estamos, e vamos ter que ver para onde isso vai levar. Tem mais algumas coisas que eu quero destacar. Enquanto do lado iraniano está acontecendo toda essa negociação, eles tentando entender como vão reabrir o estreito, como vão resolver a situação no Líbano, como vão garantir a segurança daqui para frente na região, como tudo isso vai funcionar. Isso é uma coisa. Agora, do lado americano, vamos dar uma olhada nisso por um momento, porque é aí que a coisa fica um pouco estranha. Vou ser bem sincero com você. É estranho, porque eu descrevi algo que é evidente por si só. Tá vendo? Você tentou, por 40 dias e 40 noites, bombardear eles até se renderem, e não funcionou. A gente gastou uma quantidade enorme, enorme mesmo, dos nossos mísseis ofensivos e defensivos. E os mísseis defensivos não foram nem de perto tão eficazes quanto diziam que seriam. Na verdade, mais tarde hoje, o Ted Postol vai trazer mais informações sobre esse assunto, explicando alguns detalhes e a matemática por trás disso. Eles sabem disso. E dá para ver claramente que a gente não conseguiu fazer eles se renderem. Agora, eles ainda controlam o Estreito de Hormuz e continuam decidindo o que acontece se algo não sair como esperado no Líbano. Isso já levou a um cessar-fogo modificado, que com certeza não teria acontecido se o Irã não tivesse essa vantagem. Então, logicamente, você pensaria que o seu lado iria engolir em seco. Iriam odiar essa situação, mas teriam que reconhecer. É real. Não dá para simplesmente inventar a própria realidade ali. A realidade de verdade se impõe sobre você. Pelo menos é isso que se esperaria de uma pessoa normal. Mas os Estados Unidos parecem ainda presos nesse mundo de fantasia. E a gente começa por aqui, com o programa Fox and Friends desta manhã. A Karoline Leavitt repetiu algo que, se não me engano, o vice-presidente Vance já tinha dito antes. Que nesses casos de olho por olho que aconteceram no fim de semana, a violência vai ser respondida com violência. A primeira secretária, Leavitt, disse ao programa Fox and Friends que o governo Trump espera que a diplomacia com o Irã dê certo, mas alertou que os Estados Unidos estão preparados para responder militarmente se os interesses americanos forem atacados. E o presidente, segundo ela, obviamente quer ver o processo de paz seguir adiante. Ela disse também que seria melhor para os iranianos assinarem um bom acordo com os Estados Unidos da América, porque o presidente já provou que não tem medo de usar o poder das nossas forças armadas. Ele já mostrou isso. Isso é um fato. É uma afirmação verdadeira. Ele mostrou que não tem medo, o que não quer dizer que tenha mostrado sabedoria ao usar esse poder. Na verdade, ele tem sido imprudente, porque tanto a comunidade de inteligência quanto a comunidade militar foram muito claras sobre isso. E agora a gente tem isso em primeira mão, tanto pelo Joe Kent quanto pelo Tucker Carlson, que estiveram no nosso programa e informaram pessoalmente o presidente de que aquilo não ia funcionar, que não teria sucesso, que o Ayatollah não faria o regime cair, que a gente não conseguiria destruir as fábricas de mísseis deles, que eles teriam controle do Estreito de Hormuz. Tudo isso. Ele sabia disso desde o começo e mesmo assim seguiu em frente. Isso mostra que, quando ele decide usar poder militar, muitas vezes faz isso em uma situação pouco sensata. Então agora a pergunta é, se ele voltar a fazer isso, o que ele vai conseguir? Pois é, aí entra um problema ainda maior, que dá para ver ali, do lado direito da tela.
Isso foi algo que o Mario publicou na conta dele no X. O rastreamento de voos mostra um aumento enorme na atividade militar dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio entre os dias 18 e 25 de junho. O Pentágono passou uma semana movendo as peças no tabuleiro, enchendo a região com cargas pesadas, novos interceptadores e armamentos. É isso que está sendo relatado. É o que está sendo relatado abertamente. Mas quando você vê tudo isso, e o que aparece na tela, no próprio post, que é um vídeo, dá para ver muitos aviões militares americanos indo e voltando. Pois bem, esses são só os aviões. O que aparentemente algumas pessoas não perceberam é que se assumiu que esses aviões estavam levando recursos para dentro da região. Só que, segundo uma fonte bastante confiável que eu tenho lá, esses aviões estão, na verdade, levando coisas para fora da região. Ou seja, já começou o processo de redistribuição das forças. Então, a gente está movendo parte dos nossos recursos para fora da região e realocando de volta para os Estados Unidos ou para as bases de onde vieram, na Europa e em outros lugares. Isso mostra o seguinte, e veja, dá para enganar qualquer um numa conta do X e o presidente Trump pode dizer o que quiser em público. A Karoline Leavitt pode falar o quanto somos fortes e por aí vai. Mas os iranianos sabem. Eles sabem, primeiro, que mesmo quando tínhamos tudo lá, aquilo não era poder de combate suficiente para fazer eles recuarem. E com certeza eles não são ingênuos a ponto de não entender isso, porque tem gente no terreno e quase certamente contam com a ajuda da Rússia e da China, com fontes de inteligência. Então, eu acho bem provável que eles saibam o que está acontecendo. E claro, isso vai aumentar o poder de barganha do lado iraniano. Isso vai dar mais poder a eles, porque agora eles sabem que esse tipo de discurso da Karoline Leavitt agrada ao público da Fox que assiste ao programa. Mas eles também sabem que é um discurso vazio, porque o pouco poder que a gente teve nos primeiros 40 dias já está diminuindo. Só que o poder de defesa deles não mudou. As montanhas continuam lá e a gente tem menos mísseis por lá. Eles sabem de tudo isso. Então agora eles estão mais confiantes para fazer o que quiserem, tanto para pressionar Israel no Líbano, quanto para avançar no Estreito de Hormuz, e também para tentar conversar com nossos aliados, dizendo, tem um jeito melhor, pessoal. Tem um jeito melhor de fazer isso que garante a segurança de vocês no longo prazo. Vai ter um custo aqui, uma taxa ali. Outros lugares pelo mundo cobram taxas. Isso não é nada fora do comum. Mas isso vai ser algo que a gente simplesmente vai incluir no preço do barril de petróleo. E na prática vai acabar sendo meio irrelevante. Dá para ver que esses argumentos estão sendo usados e as pessoas na região estão ouvindo isso. É por isso que elas pensam, olha, isso nem é tão absurdo assim quanto parece. Agora, se você só acompanha a mídia ocidental, vai ter uma visão bem diferente das coisas. Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. Esse é o embaixador americano nas Nações Unidas, ou assessor de segurança nacional, que disse o seguinte no fim de semana. Um recorde nas Nações Unidas. 143 países concordaram conosco que isso viola o direito internacional. Até o governo chinês disse que não se pode cobrar pedágios ou taxas. Pelo que parece, o Irã estava contando com Omã do outro lado do estreito para ajudar a montar essa nova infraestrutura. Mas agora Omã rejeitou a ideia de cobrar pedágios ou taxas. Então eles estão completamente isolados. O presidente Trump não vai aceitar isso. Enquanto isso, a gente continua enviando dezenas de navios todos os dias. E o preço mundial do petróleo não só está estável, como está caindo. Ou seja, a tentativa do Irã de manter o mundo refém e a própria economia refém está fracassando completamente. Mas o Omã disse isso mesmo. Foi o que ele afirmou lá. Mas dá para ver essa manchete de hoje de manhã. Omã diz à Europa que navios podem sim ter que pagar taxas pelo Estreito de Hormuz. Não é bem o que o embaixador estava dizendo para a rede Fox no fim de semana, e portanto também para a América Latina. E de novo, ele vem com esse discurso todo ousado e cheio de confiança.
E olha, uma das outras coisas que ele disse ali era tecnicamente correta. Era verdade. Ele disse que o preço do petróleo caiu muito rápido. Acho que no fim de semana chegou na casa dos $60, o que é impressionante, porque é mais ou menos onde estava, quero dizer 62 ou 60 e poucos, no dia antes da guerra começar, quando já tinha subido bastante. Isso foi nos anos 50, antes de começar toda essa movimentação que levou à guerra. Mas o fato de agora estar na casa dos 60 é realmente estranho. E à primeira vista, do jeito que o sistema costumava funcionar, isso era um indicador do que a indústria achava da situação. Só que, como a gente tem visto, e já recebemos vários convidados nos nossos programas para analisar isso, muitos especialistas em petróleo, e eu estou falando de especialistas do setor tradicional mesmo, têm dito o seguinte: olha, ainda falta muito para voltar ao normal. Grande parte do petróleo que foi interrompido nem começou a ser produzido de novo. Uma parte, sim. Eu conferi no fim de semana, e se 11 milhões de barris por dia na região tinham sido paralisados, era algo assim. Antes da guerra, passavam mais ou menos 20 milhões de barris por dia pelo Estreito de Hormuz. Mas aí existem outras rotas alternativas. A Arábia Saudita tem um oleoduto que vai até o Mar Vermelho, tem também algumas coisas que passam por Omã, até o Golfo de Omã, que desviam do estreito, e por aí vai. Então, somando tudo isso, mais o que ainda estava vazando, deu mais ou menos 11 milhões de barris que deixaram de sair. Ou seja, ficaram parados, porque muitos desses países já estavam com os tanques de armazenamento cheios. Aí disseram, olha, chegamos no limite, não dá para ir além. Temos que parar a produção. Pois bem, isso já foi retomado. Chegou a uns 11, alguma coisa e depois caiu para 9, alguma coisa no fim de semana. Então eles estão voltando a produzir. Mas eles não conseguem fazer isso tão rápido, porque até conseguirem um fluxo constante de petroleiros regulares chegando vazios para voltar àquele nível de antes da guerra, não tem como reverter. Ligar toda aquela produção de novo vai levar meses para esse sistema se ajustar. A gente vem dizendo isso desde o começo, e agora está começando a acontecer. Então, o fato de o preço do petróleo estar na casa dos 60 reflete a expectativa que os investidores têm sobre o preço futuro do petróleo, que é diferente do preço real agora. E isso só vai até certo ponto, porque, como eu disse, o PIB é gerado a partir do petróleo físico, que você precisa ter para criar atividade econômica. E se não tiver o suficiente, então não vai dar para produzir, não importa o preço que esteja lá. Muita gente acha que vai melhorar porque vê o estreito aberto. Mas o petróleo físico ainda, da última vez que eu olhei, no fim de semana, quando estava na casa dos $70, o preço real pago era 106. E quanto mais o tempo passar, mais esses números vão se alinhar. Vamos ver como isso vai se desenrolar também. Mas isso é uma coisa. Então, aqui está o Mike Waltz. E tem esses outros dois. Aqui tem alguns do governo dos Estados Unidos. O senador Marshall chega a dizer que a gente basicamente venceu a guerra, cara. O secretário Rubio declarou que a guerra acabou. Mas durante a noite, os Estados Unidos lançaram novos ataques dentro do Irã. Se o país ainda está bombardeando o Irã depois de 120 dias de conflito, como o governo Trump pode afirmar, de forma convincente, que a guerra terminou? Eu vou continuar focado nos meus objetivos desde o começo. Nada de armas nucleares para o Irã, nada de guerra sem fim e reduzir o custo da gasolina e das compras do dia a dia. A grande guerra já acabou e o que temos agora é mais uma operação de limpeza. A gente precisa pressionar eles. Se nos atacarem, temos que responder 10 vezes mais forte. Estamos avançando muito bem. E sobre o que você mencionou do secretário Rubio, ele acabou de conseguir um acordo histórico entre o Líbano e Israel, juntando aquelas pessoas. Vamos torcer pela equipe do Trump, pelo menos dessa vez, em vez de tentar derrubar o que eles estão fazendo.
Vamos torcer pelo time do Trump. Olha, eu torço por toda a administração. Sempre fiz isso. Não importa se é o Barack Obama, se foi o Joe Biden, se foi o presidente Trump na primeira vez, indo lá atrás, Clinton, Bush e agora o presidente Trump. Eu sempre torço pelo presidente americano, porque se ele vai bem, o país vai bem. E se ele fracassa, a gente fracassa junto. Mas não confundam torcer pelo sucesso do governo com passar pano para tudo que eles dizem ou fazem, porque de jeito nenhum. Quando eles tomam certas atitudes, e eu fiz isso com Barack Obama, quem assistia ao nosso programa viu que fiz o mesmo com Joe Biden, e com certeza vou fazer o mesmo agora com o presidente Trump, cobrando e colocando ele contra a parede quando for preciso. Quando ele diz coisas que são desequilibradas, que não são verdadeiras, que fazem mal aos Estados Unidos, a gente vai apontar isso. E quando ele faz algo bom para o país, quando toma decisões positivas, a gente reconhece e aplaude. Sempre fizemos isso com todos os presidentes e vamos continuar fazendo. Mas o senador Marshall aqui está tentando dizer o contrário, que a gente tem que misturar tudo, que é preciso torcer pelo presidente Trump, aconteça o que acontecer. Então ele diz, vamos parar de trabalhar contra ele. Não, não existe isso de trabalhar contra ele. O que existe é criticar políticas ruins. E quando vem essa ideia de que vencemos a guerra e agora é só limpar o terreno, o que isso quer dizer de fato na prática? Encerrar uma operação quer dizer que você já resolveu a maior parte do problema, que teve sucesso no essencial, mas ainda restam algumas pendências, algumas coisas bagunçadas que precisam ser limpas, mas o grosso já estaria feito. Só que não é o caso aqui. O Estreito de Hormuz está aberto nos nossos termos? Não está. Ele só está aberto conforme a boa vontade e os caprichos diários de Teherã. Então isso não é uma fase de limpeza, meu amigo. Isso é perder a guerra. O melhor das nossas forças armadas não conseguiu obrigar o lado iraniano a cumprir nada, a ponto de termos que aceitar um cessar-fogo e depois pedir um memorando de entendimento. Se o que ele disse fosse verdade, do ponto de vista militar, que isso era só encerrar a operação, não haveria memorando nenhum. Haveria apenas termos de rendição. E você viu o presidente Trump tentar fazer isso logo na primeira semana da guerra. Rendição incondicional. Ele tinha essa fantasia, essa visão de talvez tirar o USS Missouri da reserva, lá em Pearl Harbor, e levá-lo até o Golfo Pérsico para fazer uma cerimônia de assinatura no convés. E aí, alguém de Teherã humilhado viria assinar do mesmo jeito que os japoneses fizeram em 1945. E cara, ele teria o seu grande momento gravado na história. Era mais ou menos isso que ele tinha em mente. Por isso ele disse com tanta confiança, rendição incondicional. E isso aconteceu? A gente conseguiu uma rendição incondicional? Na verdade, dá para dizer que aquele memorando de entendimento foi o nosso documento de rendição, porque em muitos aspectos a gente acabou se rendendo à realidade. A gente não pode vencer militarmente. Não dá para matar todo mundo até chegar ao sucesso. Não dá para destruir suas instalações, porque a sua previsão e 20 anos de preparação de estruturas subterrâneas tornaram inúteis os melhores recursos do nosso exército. A gente se rende a essa realidade. Ainda temos poder. Não fomos derrotados militarmente. Nossos aviões, nossos tanques, nossos navios, nossas tropas, tudo isso ainda existe. Ainda temos tudo isso. Então, não fomos exatamente derrotados, mas os nossos objetivos foram. Essa é a verdade. Agora a gente esperaria que as pessoas começassem a perceber isso. Mas olha, aquele era o senador Marshall. Já esse aqui, o senador Kennedy, está numa categoria completamente diferente. É quase, mas não totalmente, quase no nível do Lindsey Graham. A gente precisa manter tudo isso em perspectiva. Primeiro, eu acho que estamos vencendo. Segundo, é importante lembrar que, entre a liderança política do Irã, o comportamento realmente insano não é raro, é comum. Mesmo assim, eles não querem morrer mais do que a gente. Terceiro ponto, o Irã agora é como um homem muito velho que não pode se dar ao luxo de pegar um resfriado.
nós os enfraquecemos profundamente. Foi por isso que entramos nessa. Eles estão com 3 rodas no chão e o eixo arrastando. Então, quando a imprensa diz que eles estão com todas as cartas na mão, isso está errado. Mas eles estão errados? Olha, eles não têm todas as cartas na mão. A gente deixou isso bem claro desde o começo. Nós também temos algumas cartas, sem dúvida. Temos uma boa margem de manobra. Mas eles têm as cartas que realmente importam. Eles têm o trunfo. A gente tem talvez algumas figuras, uns 8, 9 e 10. Então não é que não valha nada. Mas no conjunto, somando tudo, a gente não consegue superar o jogo deles. Eles têm o Estreito de Hormuz, têm instalações de mísseis, têm bases de drones que a gente não consegue destruir. E a nossa defesa aérea não consegue interceptar tudo que eles lançam. Então sim, a gente fica vulnerável. Essas cartas grandes que eles têm acabam superando as nossas. Então, quando você diz que a gente tem todas as cartas, ou que eles não têm, você está errado. Porque as cartas que existem dos dois lados da mesa são melhores para o lado iraniano. Goste você disso ou não. E vamos te dar o benefício da dúvida e dizer, tá bom, eu também odeio essas condições. Justo. Eu também. Mas essas cartas estavam na mesa. É como se a gente estivesse jogando pôquer e todo mundo tivesse mostrado as cartas logo no começo da guerra. E aí é tipo, cara, você tá falando sério? Olha as cartas deles. Não faz essa jogada. É como se você tivesse 9, 10 e um valete, e visse que eles têm reis, damas e ases, e nas combinações certas. E mesmo assim, sabendo disso antes, você dissesse, vou apostar todo esse dinheiro aqui. Eu vou apostar todo esse sangue e esse tesouro. E vou sacrificar a vida dos meus soldados, sabendo que não vai funcionar. Sabendo exatamente quais são as cartas deles. Foi isso que a gente fez. E aí, em vez de reconhecer isso e dizer, tudo bem, vamos cauterizar essa ferida, encerrar essa história, acabar logo com essa situação triste e seguir em frente, limitando o estrago ao que já foi feito, a gente faz o quê? A gente continua alimentando a ficção, como esses bons colegas aqui. O senador Marshall, o senador Kennedy, o embaixador Waltz, a Caroline Leavitt também, claro. É como se disséssemos, nós somos o pai aqui e vamos dar uma bronca na criança rebelde se ela não fizer o que mandamos. Enquanto isso, o lado iraniano está dizendo, olha, é o seguinte, o controle do estreito é nosso. A gente vai assumir, vamos cobrar uma taxa ou então vamos fechar. E aí o que vocês querem fazer? E aliás, estamos trabalhando com os seus aliados, no mundo e na região, para tentar criar outro tipo de ativo, outro tipo de relação, que depois que tudo isso acabar, seja melhor para eles e mais segura. Num novo cenário, em que eles não precisem ver o próprio país sendo atacado só porque apoiaram os Estados Unidos contra o Irã. Do contrário, o Irã diz, olha, a gente não atacou vocês por 47 anos e nunca teria feito isso se não fosse por essa situação. É um argumento forte. E quando eles dizem, olha, vai ter uma taxa, mas não vai ser muita coisa, e aí você vai poder comprar e vender. O que vai acontecer com isso? Agora, sempre vai existir lá no fundo aquela ideia de que o Irã pode encerrar tudo no futuro. Mas isso é algo com que a gente vai ter que lidar, porque abrimos essa caixa de Pandora e não dá para colocar o gênio de volta na garrafa, por assim dizer. Essas são coisas que agora vão ser permanentes. Não tem como fugir disso. Mas dá para fazer coisas que façam sentido, e é provável que o Irã faça isso, porque eles têm incentivo, têm motivação, já que não têm todas as cartas na mão. Outros países também têm cartas. Os Estados Unidos têm cartas. Vamos ver como isso vai acabar sendo jogado. Mas enquanto a gente não reconhecer essas duas mãos abertas e quem está com quais cartas, vamos continuar tomando decisões ruins. Deus nos ajude se isso acontecer. Certo, esse é um ponto. Isso é sobre o Oriente Médio. Agora, deixa eu mudar de assunto, porque também tem muita notícia sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O Vladimir Putin
Neste fim de semana, fez alguns discursos diferentes, deu algumas entrevistas e também fez um discurso num auditório. Eu quero falar sobre algumas das coisas que ele disse ali, porque o que ele aborda nesses trechos que eu vou mostrar para vocês é o que vem sendo noticiado como uma nova oportunidade vinda do Volodymyr Zelensky. Pelo menos é o que foi relatado. E até agora é o que o lado russo afirma. Eu não consegui encontrar nenhuma reportagem independente. Não achei nada do próprio Zelensky confirmando que ele fez essa sugestão. Talvez tenha feito, talvez não. Pode ter sido algo inventado pelo lado russo, eu não sei. Mas isso mostra como o lado russo está pensando. A alegação era que Zelensky teria dito algo como: e se a gente fizesse o seguinte, e se a gente tentasse conter essa guerra aqui mesmo? Ele teria dito: eu entendo que vocês não vão aceitar um cessar-fogo incondicional. Então, que tal um cessar-fogo condicional? Vocês continuam lutando nos 4 oblasts. A guerra continua ali, mas não se espalha para os outros oblasts onde ainda há conflito. E nós paramos de atacar em profundidade no território de vocês, e vocês param de atacar em profundidade no nosso. A Ucrânia vem tendo cada vez mais sucesso em atingir alvos mais profundos dentro da Rússia, alvos mais importantes. E está conseguindo acertar, está conseguindo passar pelas defesas. Não importa quantos drones e mísseis a Rússia diga que está derrubando, tudo indica que uma parte significativa ainda está chegando ao destino. São tantos agora, e com capacidades tão avançadas, que sempre tem uma porcentagem que consegue passar. E quando acertam, o impacto é grande, causa bastante dano. O Putin, no fim de semana, reconheceu parte disso. Ele disse sim, eles estão conseguindo passar, estão causando prejuízos, estão criando problemas. Mas acrescentou que isso não vai afetar nada na linha de frente, o que, aliás, é o que eu já tinha dito que ele provavelmente diria. E claro, ele diria isso independentemente de ser verdade ou não, porque ele enfrenta os mesmos desafios de comunicação que muitos de nós enfrentamos. Mas, no geral, ao longo dessa guerra, a maioria das coisas que o Putin acaba dizendo são verdadeiras, pelo menos em parte. E para mim esse caso parece ser assim também. Do ponto de vista militar, olhando de forma analítica, os alvos que estão sendo atingidos ali podem causar problemas, e sim, podem causar sérios problemas para a população civil e para a retaguarda. Mas o que realmente afeta a linha de frente praticamente não é tocado. Então, literalmente, ou falando de forma prática, não há mudança no avanço russo. É um avanço lento, cheio de pausas, mas é constante e persistente. Com isso, a Ucrânia quer dizer o seguinte: olha, vocês estão enfrentando muitos problemas com esses ataques à população. Que tal a gente parar e vocês também pararem? Vamos ver o que Vladimir Putin disse. Primeiro, ele afirma que o Ocidente, por conta própria, ainda tenta usar a Ucrânia como um ariete contra a Rússia. A Rússia tem enfrentado um tipo de pressão sem precedentes por parte das elites ocidentais. Eles queriam nos impor uma derrota estratégica no campo de batalha. Queriam desestabilizar a nossa sociedade, mas fracassaram em tudo. Mesmo assim, continuam financiando o regime de Kiev, que usam como um ariete para tentar destruir a Rússia. E ele continuou dizendo, isso não vai funcionar. O que mais ele diria? Claro, é exatamente o que se espera que o presidente russo diga. Mas também é preciso deixar as palavras de lado e olhar para o conjunto do que está acontecendo aqui. Por 4 anos e meio, o Ocidente realmente fez o que ele disse, e isso foi algo aberto, nunca foi escondido. Eu não acho que esteja escondido agora. Eles ainda buscam a derrota estratégica da Rússia. Querem que os russos percam essa guerra. Agora eu acho que eles já não têm mais ilusões sobre reverter fisicamente a situação na linha de frente. Mas parece que pensam o seguinte: sabe de uma coisa? A gente pode impor custos tão altos a eles que no fim das contas vão se cansar. E então vão dizer: quer saber? Chega. Tudo bem. Vamos encerrar a guerra por aqui.
Parece haver um reconhecimento, tanto entre os ucranianos quanto entre os europeus, de que se a guerra terminar na linha atual de contato, isso será visto como uma vitória estratégica. Porque eles diriam, nós impedimos a Rússia de avançar até o rio Dnieper, muito menos de tomar a Ucrânia inteira. Nessa visão, o lado ucraniano e o lado europeu diriam que Zelensky resistiu ao maior ataque de todo o Exército Vermelho, com tudo o que a Rússia pôde lançar. Mísseis, drones, tropas, todo esse poderio, e mesmo assim resistiu, impedindo que Putin alcançasse seu objetivo. E isso seria uma grande vitória. Se for esse o desfecho, eu acho que há um argumento forte de que seria sim uma vitória estratégica. Se o lado ucraniano, com apoio europeu, realmente conseguiu impedir a Rússia de alcançar qualquer um dos seus objetivos, como tomar todo o Donbass ou avançar além daquela linha de contato, eu acho que seria um argumento válido para dizer que eles venceram. E parece que é exatamente isso que o Ocidente está fazendo. Então, quando Putin diz que estão usando a Ucrânia como um ariete, é exatamente o que está acontecendo, preto no branco. Deixa eu ver. Teve um relatório hoje de manhã, deixa eu ver se eu cheguei a abrir aqui, sobre alguns países bálticos, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Parece que não. Foi erro meu. Mas um dos países bálticos disse algo como, olha, é um preço pequeno a pagar se alguns drones ucranianos perdidos passarem pelo nosso espaço aéreo. Países da OTAN é um preço pequeno a pagar. Só que, claro, não é assim que a Rússia vê a situação. A Rússia não enxerga isso como um drone perdido aqui e outro ali. Eles veem como uma permissão intencional dos países da OTAN para que a Ucrânia use o espaço aéreo deles para atacar alvos dentro da Rússia. Portanto, segundo o lado russo, pela definição russa, isso significa que você é um participante direto nesse conflito. Vladimir Putin já disse isso. Sergei Lavrov também afirmou isso nos últimos dias. E eles dizem que não vão permitir que isso continue. Isso vai ter que parar, de um jeito ou de outro. A gente já mostrou aqui, todo mundo. Desde o Tucker Carlson até o John Mearsheimer e o Alistair Crook. Todos disseram nesse programa, e eu repeti o mesmo na minha análise, que estamos seguindo por um caminho que nos leva cada vez mais perto de um conflito real entre o Ocidente e a Rússia. Diretamente, não por meio de um intermediário. Eles continuam usando o intermediário porque o Ocidente diz, olha, vamos continuar com fábricas em todo lugar, vamos continuar passando informações de inteligência, vamos manter nossos soldados dentro do país deles, alguns, principalmente alguns oficiais de alto escalão, e deixar que usem o nosso espaço aéreo, tudo isso. Desse jeito a gente continua atingindo a Rússia, e a Rússia nunca atinge a gente. Então seguimos usando a Ucrânia como um ariete. E ele está certo nesse ponto. É algo evidente. É verdade. Você não precisa ouvir o que ele diz. Ouve só os europeus, porque são eles que vivem se gabando disso. É exatamente o que estão fazendo. Eles não ligam a mínima para a Ucrânia. Não se importam com as baixas. Não se importam com as pessoas morrendo. Passam o dia todo elogiando, dizendo o quanto estão orgulhosos do heroísmo e tudo mais. Mas na prática, em termos humanos, não estão nem aí. Para a Europa, isso não significa nada. Estão literalmente usando essas pessoas como carne de canhão. Toda essa morte, todo esse sofrimento, eles usam o discurso do patriotismo para manter o pessoal disposto a continuar indo para a linha de frente. E não tem problema nenhum em continuar mandando dinheiro, mesmo que precisem imprimir, pegar emprestado, se endividar ainda mais e criar possíveis problemas para eles mesmos. Mas, enfim, isso eles deixam para se preocupar outro dia. Eles falam tipo, é isso aí, continua, cara. Continua dando munição para eles, continua mandando armas, pega o programa Pearl, onde os Estados Unidos vão continuar se envolvendo. O Marco Rubio, no começo do mês, disse, sim, a gente entrou de cabeça. Não estamos mais tentando achar um acordo negociado. Já desistimos disso. O Trump disse que vai resolver tudo em 24 horas. Mas isso já ficou para trás. A gente escolheu um lado, é a Ucrânia. Então agora é tudo ou nada.
todo o Ocidente está contra a Rússia. Então, o que a Rússia deveria fazer? Me deixa te fazer essa pergunta. E responde com sinceridade. Eu sei o que você quer que a Rússia faça, mas não é isso que eu perguntei. O que você faria se estivesse no lugar da Rússia? Vamos imaginar que tudo fosse o contrário, que fosse a Rússia. Escolhe 5 ou 6 outros países, ou 40, 50 países, já que é isso que a gente está fazendo. 50 outros países, incluindo possivelmente a China. E a mesma Ucrânia está jogando a favor deles, mas agora são todos eles usando isso contra a Europa Ocidental. E quem está sofrendo é a Europa Ocidental, porque a Ucrânia está sendo usada como um intermediário pela Rússia e por todos os seus aliados contra nós. Aí a gente vai dizer, olha, eu sei que eles atiraram no nosso país e que passaram por alguns desses outros países hostis a nós. Mas bem, aquele país mesmo não lutou contra a gente. E a Rússia também não está lutando diretamente contra a gente. Então, poxa, é uma pena. Eu queria que eles não fizessem isso. Mas fazer o quê? É assim que as coisas são. Então acho que eles podem continuar usando o espaço aéreo deles para atacar a gente, continuar passando informações, ajudando na mira, no treinamento, na munição, nas armas, tudo o que for. E tá tudo bem. A gente precisa mesmo terminar isso? Acho que você sabe exatamente o que isso quer dizer. Não. Claro que a gente ficaria maluco com isso. Já estamos enlouquecendo neste país por causa da acusação de que a China teria envolvimentos financeiros em Cuba, na Venezuela. E lembra? Essa foi uma das acusações que usamos para justificar a ação militar contra a Venezuela, porque não vamos aceitar a China no nosso hemisfério, no hemisfério ocidental. Nem estamos falando da fronteira dos Estados Unidos. Não é como se fosse na fronteira do México com o Texas, ou do México com a Califórnia, pelo amor de Deus. Estamos falando da Venezuela. E olha o quanto enlouquecemos com isso. Agora imagina se fosse na fronteira, Mel. Isso está acontecendo no México, em vários estados. E isso está bem ali, no nosso quintal, na nossa porta. Será que a gente agiria diferente do que a Rússia está fazendo? Eu acho que sim. Acho que seríamos muito mais agressivos, muito mais voltados para a guerra e teríamos tomado uma ação direta dentro daquele país. A gente não teria sido tão passivo quanto os russos têm sido, porque o Putin, por natureza, é muito avesso ao risco. É por isso que ele conseguiu se manter no poder todos esses anos, porque ele evita riscos. Ele não quer colocar as coisas em perigo desnecessariamente e aceita muita coisa, mas isso tem um limite. Existe um limite até onde ele pode ir. A gente não acha que exista um limite. Chegamos claramente à conclusão de que não há linhas vermelhas. Enquanto não enviarmos um míssil do solo alemão para cair em solo russo, achamos que está tudo bem. E os britânicos pensam o mesmo. Enquanto o míssil não sair de Londres, nem decolar de uma base da Força Aérea Real para cair em algum lugar de São Petersburgo, está tudo certo. Então, podemos pegar esse mesmo míssil, que poderia ser lançado do território britânico, levar até lá, carregar e colocar em algum ponto de Kiev, e aí eles lançam de lá. E pronto, tá tudo bem. O mesmo míssil britânico Storm Shadow não é lançado de Londres, é lançado de Kiev. E isso é considerado aceitável. Tudo bem, porque a gente decidiu que essa é uma diferença. Os russos não veem dessa forma, e até agora eles não fizeram nada diretamente. Mas eu tenho mostrado aqui no canal cada vez mais analistas e vozes russas, inclusive de meios mais tradicionais e de setores mais ao centro. E a população está dizendo, estamos em guerra, parem de fingir o contrário e vamos agir como qualquer país faria em tempo de guerra. Putin ainda não fez isso, mas parece bem claro que a pressão está começando a crescer e que ele está começando a considerar essa possibilidade. Vamos dar uma olhada no que ele também disse sobre aquela suposta ideia de que a guerra deveria ficar limitada a essas 4 regiões. Outra proposta para limitar as hostilidades, prestem atenção, há apenas 4 territórios,
ou seja, conduzir as operações só na região de Chernihiv, na região de Zaporizhia, na República Popular de Donetsk e na República Popular de Luhansk. Em todas as outras áreas, as hostilidades seriam interrompidas. E é fácil entender o motivo. Porque se fizermos isso, as forças armadas da Ucrânia teriam a chance de retirar suas tropas das regiões de Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Sumy, além de algumas partes da fronteira do país, e transferir essas unidades para os 4 territórios que eu mencionei. Diante de uma falta catastrófica de pessoal, os Estados Unidos provavelmente acham que isso poderia ser uma salvação para eles. Mas salvar o regime de Kiev não faz parte dos nossos planos. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Olha, ele está dizendo que se isso fosse verdade, se essa ideia realmente tivesse sido levantada pelo Zelensky, eu não sei se foi ou não, mas se alguém estiver pensando seriamente nisso, quer dizer, isso seria absurdo. É quase tão absurdo. Na verdade, dá para dizer que é igualmente absurdo quanto aquele pedido do ano passado por um cessar-fogo incondicional que o presidente Trump tentou conseguir e que a Europa também tentou. Um cessar-fogo total, sem condições. Tipo, vamos parar de lutar e começar a conversar. E assim a gente resolve isso. Vamos simplesmente chamar de linha atual de contato. Vamos parar a luta exatamente ali. Vamos começar a conversar sobre isso e ver se a gente consegue entender melhor. Bom, é claro que os russos não tinham nenhum interesse nisso. É por isso que a gente vem dizendo desde o começo que seria absurdo do lado russo. Eles estavam do lado vencedor. Tinham vantagem nos drones, pelo menos naquela época. Agora provavelmente está algo mais equilibrado, mas ainda é forte dos dois lados. Então isso não é exatamente algo positivo, é mais uma situação neutra. É ruim para os dois lados quando se fala em drones. Mas eles têm uma vantagem clara no ar. Tem uma vantagem clara na defesa aérea. E tem uma vantagem clara no poder de mísseis. E claro, eles têm uma vantagem enorme em número de pessoas e em capacidade industrial para manter isso por tempo indefinido. A longo prazo, a Ucrânia não tem nada disso. Então seria irracional, ilógico e até tolo da parte da Rússia dizer, tá bom, vamos parar de lutar, porque isso só beneficiaria o lado ucraniano. Agora eles estão dizendo algo como, ok, vamos até certo ponto. Que tal continuar lutando nesses 4 oblasts? Manter isso, mas parar de lutar em todo o resto? A gente para de lançar mísseis em vocês, e vocês param de lançar mísseis na gente. Isso também beneficiaria o lado ucraniano, porque como o próprio Putin destacou, é óbvio que eles ficariam com todas as posições onde esses combatentes estão nos outros fronts. Eles os moveriam para a linha de frente, e isso tornaria muito mais difícil para os russos avançarem, mesmo que devagar. Então seria tolice fazer isso. E isso também preservaria o governo ucraniano. Como eu disse, isso abriria caminho para a vitória estratégica que o Ocidente busca. Porque se a Ucrânia sobreviver, se o Zelensky, especificamente o governo dele sobreviver, se boa parte da situação continuar como está, sem desmilitarização, sem desnazificação, que a Rússia dizia serem seus principais objetivos, então eles teriam fracassado completamente. E todo mundo veria dessa forma, inclusive os russos. Então ele está dizendo agora, eu nem estou interessado nisso. Nós não estamos interessados num resultado que deixe as coisas como estão em Kiev. Isso significa que a guerra vai continuar. Bom, ele ainda disse mais uma coisa. Continuou nesse mesmo tema nesse trecho. Existem contatos, e eles estão sendo feitos em várias frentes, em várias direções. Não há nenhum segredo nisso. Há novas propostas. Bom, a proposta de se reunir com o chefe do regime em Kiev, essa já é bem conhecida. O pedido para interromper as hostilidades, pelo menos por um curto período ao longo da linha de combate, também não é novidade. Mas há novas propostas, e eu estou pronto para citar algumas delas. Por exemplo, para interromper ataques em áreas mais profundas do território dos dois lados. E dá para entender claramente por que essa proposta está sendo feita.
Porque os nossos contra-ataques dentro do território da Ucrânia são muito mais fortes, mais sensíveis e, digamos assim, mais destrutivos. E isso traz consequências realmente sérias para Kiev. И прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для Киевска. Desculpa por isso. Eu sei que a tradução estava com letras bem pequenas na tela, então se alguém estiver assistindo pelo celular, talvez nem consiga ler. Basicamente, ele estava dizendo que há propostas adicionais, além de manter os combates só nos 4 oblasts, o que ele já tinha dito antes que não fariam. Ele comentou também que ainda existe uma outra discussão, de simplesmente parar na linha de contato atual e deixar isso como uma espécie de ponto final, para depois começar negociações. Algo meio parecido com o que tentaram no ano passado. E ele disse, obviamente, que também não vão fazer isso. E aí ele explicou por que não vai fazer aquele acordo de a gente para de atacar fundo no seu território se vocês pararem de atacar fundo no nosso. Porque o lado russo tem muito mais recursos para lançar mísseis e drones contra a Ucrânia, em praticamente todo o território. A Ucrânia é um país bem menor, tanto em área quanto em população, o que significa que a Rússia não precisa atingir tantos alvos assim. E a Ucrânia tem bem menos capacidade de defesa aérea, então muito mais desses mísseis acabam passando. Para a Rússia, que é um país muito maior, é fácil dizer, olha, vocês não vão conseguir atingir muita coisa mesmo, porque a gente está derrubando uma porcentagem bem maior do que vocês. E nós somos um país muito maior, então conseguimos absorver esses golpes bem melhor do que vocês. E ainda temos mais golpes para desferir, porque o alvo de vocês é menor. Então, do ponto de vista militar, seria absurdo a Rússia concordar com isso. E ele não vai concordar. Então, onde é que isso nos deixa? Basicamente, de volta ao ponto em que estávamos. Estamos praticamente na mesma posição de quando Trump assumiu o cargo. Já se passou mais ou menos 1 ano e meio e nada mudou. Agora, o número de baixas é sem dúvida alto. Os russos sofreram muito mais baixas do que tinham nesses 18 meses. Mas segundo a maioria dos relatos independentes, o lado ucraniano sofreu um número de baixas bem maior. Então não é algo neutro. Não é um conflito congelado no sentido de que nada está acontecendo, porque ainda há muita luta, muito confronto, drones indo e voltando, artilharia, bombas planadoras, o que você imaginar, todo tipo de atividade, tanto na linha de frente quanto nas áreas mais atrás, do lado ucraniano dessa linha de frente. E ainda há ataques atingindo a Rússia também, o que o presidente Putin reconheceu que é algo desagradável. É doloroso e está causando problemas, principalmente para a população civil, mas nada que eles não consigam lidar. Só que com o tempo, isso ainda não vai acabar bem para o lado ucraniano. Agora isso se a situação continuar restrita à Ucrânia. Now that's if it just plays out in Ukraine. But there is a growing sentiment in Russia that continues. Mas há um sentimento crescente na Rússia que continua dizendo: estamos de saco cheio disso, de lutar com uma ou as duas mãos amarradas contra o inimigo de verdade, que do ponto de vista russo é a Europa Ocidental e agora, segundo o secretário Rubio, até os Estados Unidos. A gente nem finge mais ser mediador. Já escolhemos um lado. Então agora, todos nós no Ocidente estamos juntos. E muitos na Rússia estão dizendo, então por que precisamos continuar segurando o fogo? Por que deveríamos continuar tentando manter tudo contido aqui, enquanto esses países apoiam a morte de russos e impõem custos sobre nós, inclusive dentro do nosso próprio país? Por que deveríamos deixar que saiam impunes? Dá para entender a lógica disso. Você entende a lógica do porquê os russos estão ficando mais irritados com isso. É que toda a Europa está passando ilesa. Mas o artigo 5 é por causa dele. Os russos têm medo do artigo 5. Se eles lançarem um único míssil em qualquer país da OTAN e atingirem uma instalação militar, uma fábrica, um centro de comando e controle, o que for, isso vira uma guerra nuclear total. E a Rússia nunca faria isso. Nunca. Eles poderiam, talvez, mas estão tendo tanta dificuldade para lidar com um único país na fronteira deles. Imagine enfrentar 32. Seria suicídio,
Ou seria mesmo? Porque, como eu mencionei antes, nos meus cálculos sobre a guerra, a Rússia aumentou muito a capacidade industrial dela em relação ao que tinha no passado. E por conta própria, eles já vêm acumulando todos os principais recursos de guerra. Eles não pegam o material da fábrica e jogam direto na linha de frente para usar, não é assim, tipo um saldo zero. Não. Eles têm usado muito menos na linha de frente, em todas as categorias, e estão formando estoques em todos os outros lugares. E têm capacidade militar e industrial para sustentar isso quase indefinidamente. Enquanto isso, do nosso lado, os estoques estão diminuindo e continuam encolhendo. O nosso lado está se endividando cada vez mais. A nossa economia está encolhendo cada vez mais, até mais do que a economia russa, que a gente também tenta destruir. Mas eles estão enfrentando essa tempestade muito melhor do que nós. Enquanto isso, como já ficou bem claro, a capacidade de defesa aérea do nosso lado está longe de ser o que muita gente dizia que era. A gente vai ver isso daqui a mais ou menos uma hora, quando o Ted Post for entrar em mais detalhes sobre o assunto. Tem informações novas para compartilhar. E aí vem a questão do que realmente significa o artigo 5. A crença, sem muita análise, é que um ataque a um seria um ataque a todos, e que automaticamente os 32 membros, incluindo os Estados Unidos, iriam contra a Rússia. Mas isso nunca aconteceria. Só que a pergunta é, e se do lado russo o cálculo for justamente esse, será que eles iriam mesmo? Porque dá para ver que muitos desses países, seja os Bálticos, a Polônia, a Romênia, a França, o Reino Unido, a Alemanha, podem muito bem dizer, peraí, a gente sabe qual é a nossa capacidade militar real. Não vai haver nenhuma invasão terrestre da Rússia. Isso vai ser principalmente uma guerra aérea e de mísseis e também de drones. E o nosso lado pode dizer, ok, a gente não tem defesa aérea capaz de derrubar esse tipo de coisa. Não temos uma capacidade ofensiva no ar que chegue perto do que os russos têm. E se a gente entrar numa guerra grande, mesmo que sejamos mais numerosos, a Rússia não vai enfrentar todos os 32. Eles vão mirar só em alguns. Eu apostaria que não mais do que 5 ou 6 países, no máximo os maiores, para eliminá-los, de modo que os menores digam, olha, tô fora, não vou cometer suicídio nacional por uma guerra que não dá para vencer, se a Rússia resolver correr esse risco. Ninguém sabe ao certo onde isso pode dar. Então é uma questão totalmente em aberto. Será que a Rússia arriscaria? A gente está basicamente se dando um cheque em branco e dizendo não, eles nunca vão fazer isso. Nem pense nisso. Só continua usando a Ucrânia como um ariete. Como o Putin disse, é azar o dele, porque a gente vai continuar fazendo isso, já que temos um passe livre para sair da prisão. Ou melhor, a gente nem chega a ser preso. O artigo 5 é como um escudo, um esqui impenetrável. A gente acha que a Rússia nunca tentaria uma coisa dessas. Mas isso poderia ser um erro catastrófico. Eu não sei o que a Rússia vai fazer. Eu sei o que eles têm dito. Sei que muita gente no nosso programa está preocupada com isso. E eu também estou, com certeza. Mas até agora, nada aconteceu. Só que, quanto mais a gente segue por esse caminho, quanto mais permitimos que mísseis sejam lançados em território russo, mísseis que a gente ajudou a viabilizar ou até produziu nas nossas fábricas, estamos brincando com fogo. Vai chegar um dia em que a Rússia não vai mais aceitar correr esse risco, porque vai estar de saco cheio disso. E aí eles vão dizer, chega, não faz mais sentido. Não vamos deixar o Ocidente sair ileso dessa vez. Eles vão ser atingidos do mesmo jeito que nós somos. E aí o jogo começa. E só Deus sabe onde isso vai parar. Quase com certeza vai ser ruim para todo mundo. Para a Rússia, para os países europeus, para os Estados Unidos, para os nossos interesses, para todo mundo.
potential to escalate. Isso tem potencial para escalar de um jeito muito pior do que a guerra no Oriente Médio. E a gente precisa prestar muito mais atenção nisso e cair na real agora, enquanto ainda dá tempo. Muito obrigado, pessoal. Agradeço por estarem assistindo com a gente nessa manhã de segunda-feira. O Ted Postol vai voltar para falar sobre o mito da precisão. Ele tem mais informações para mostrar, então não é só uma opinião pessoal. Na verdade, são evidências que a gente vai apresentar, e o Ted vai mostrar isso para vocês ao meio-dia. Desculpa, eu ia dizer às 2, mas é ao meio-dia. E depois, às 2 da tarde, a Ana Kasparian vai entrar com a visão dela sobre vários desses assuntos, e a gente vai analisar algumas situações do lado iraniano que são diferentes do que vimos hoje de manhã. Não percam nenhum dos dois. A gente se vê lá no Daniel Davis Deep Dive. Sabe, a gente não tem patrocinadores porque odeia ficar te bombardeando com propagandas. Eu não gosto delas. Então mostra um pouco o que se inscreve, curte e manda esse com alguém de que você gosta.